Estamos de volta aqui com o último bloco. O último bloco é o bloco que a gente mais explora o nosso convidado aqui. E a gente já discutiu aí muita coisa bacana. Estamos falando sobre exames laboratoriais com o doutor Eduardo. E eu já queria perguntar para ele o seguinte, doutor. A tecnologia aplicada aos laboratórios são confiáveis até que ponto? Até que ponto eu posso dizer assim, não, até aqui essas técnicas são confiáveis? Dármina, eu formei há 24 anos atrás, conforme eu disse na apresentação, e eu posso te garantir o seguinte, naquela época, eu vou fazer um relato de caso aqui, né? Nós fazíamos, era difícil encontrar um laboratório pequeno com equipamento de hematologia, por exemplo, né? Então, nós fazíamos hemograma manualmente, né? Era comum se encontrar prefeituras, era comum se encontrar laboratórios menores que faziam o seu hemograma de forma manual, né? Então, para fazer 15, 20 hemogramas, você passava uma manhã. Então, nós fazíamos tudo de forma manual, hemoglobina, fazíamos hematócrito, fazíamos a quantificação de leucócito, a leitura da lâmina, a plaqueta era separada, não era liberada normalmente com o hemograma, ela era liberada separada, por isso que surgiu aquele termo de hemograma completo, né? Então, hoje isso não se aplica mais, não existe mais isso, né? Porque os hemogramas, na verdade, o hemograma hoje, normalmente já sai com todos os parâmetros que são feitos pelo equipamento, né? Mas nós fazíamos isso tudo de forma manual. Então, tu imagina a imprecisão que nós tínhamos naquela época. Claro, não eram os maiores laboratórios, também já tinham equipamentos grandes, já tinham equipamentos com tecnologia naquela época, boa, etc. Mas a maioria dos laboratórios pequenos não tinha acesso a essa tecnologia. Então, nós imaginamos a imprecisão que existia naquela época. A glicose a gente dosava com ortotoloidina, né? Então, nós tínhamos uma panelinha fervendo lá atrás, era a banho-maria de 100 graus Celsius. Então, o quanto que isso evoluiu de 20 anos para cá, absurdamente, né? O quanto que o laboratório ganhou em tecnologia. Então, hoje você dispõe de equipamentos, hoje o hemograma você coloca na máquina, você consegue em 40 segundos um resultado com 32 parâmetros de hemograma. O quanto que isso é interessante, o quanto que evoluiu isso aí, e o quanto que difundiu essa técnica e essa tecnologia. Óbvio, existe diferença de máquinas? Existe, assim como existe diferença de carro, existe diferença de equipamentos do laboratório, mas o importante, o interessante, é que isso foi, de uma certa forma, essa tecnologia foi mais difundida, nós tivemos mais acesso a isso, né? Então, hoje a gente tem equipamentos que nos dão flags, alarmes de interferente naquela dosagem, então isso é muito importante. Então, o quanto que é confiável hoje a tecnologia laboratorial? Muito alta. A maioria das dosagens laboratoriais hoje, com o recurso tecnológico que a gente tem, são confiáveis. Claro, nós temos observações, nós temos exceções para fazer, como, por exemplo, presença de interferente numa determinada sorologia. Então, nada é perfeito, né? Mas não são problemas analíticos, são problemas de interferência, e isso é possível de acontecer, sim, né? Mas qual a confiabilidade que nós temos hoje? É muito alta. Se comparada com 20 anos, com 25 anos atrás, da qual eu tive vivência, nós não temos como comparar. Nós tivemos uma evolução absurdamente grande. E esses aparelhos que hoje, igual você citou, fazia de um por um. Não era hoje aparelho, nós fazíamos manual. É manual, e hoje que faz vários de uma só vez, né? É muito bacana, muito interessante. Gente que já entrou no laboratório, assim, parece ser, a gente se sente até na NASA, assim, uns aparelhosão, uns três, assim, é muito bacana de ver. É verdade. E aqui tem uma pergunta aqui, Eduardo, qual a importância da solicitação médica para realizar um exame e se é possível de ser atendido no laboratório mesmo sem a solicitação médica? Doutora Regiane, olha, para a gente é muito ruim quando a gente recebe um paciente que ele chega na nossa recepção e diz assim, eu quero fazer um exame de sangue, né? E
esta responsabilidade ela é transferida para o laboratório, da qual nós não temos essa capacitação, principalmente na recepção, de discernir qual a importância de um determinado exame para ele. Então, assim, a solicitação médica ela vem com um critério técnico. O paciente vai no médico, faz a anamnese, então ele tem um critério de solicitação de exame, ele sabe o que ele precisa, para que ele precisa, qual a aplicação daquilo ali. Então, qual a importância da solicitação médica? É essencial para a qualidade do que você vai fazer e para a qualidade do que você vai interpretar daquilo ali. Afinal de contas, depois que ele recebeu o resultado de exame, alguém tem que interpretar para ele. E a pessoa mais, obviamente, a única pessoa preparada que ele tem para, de fato, interpretar aquilo ali é o seu médico. É possível fazer um exame sem uma solicitação médica? Sim. Um exame de gravidez. Hoje, na pandemia, muita gente procura o laboratório para fazer um exame de Covid, às vezes sem a orientação do médico. Se faz, ok, mas é importante a solicitação médica? É de suma importância para a gente. Isso nos tranquiliza. Nós fazemos isso balizado por um critério técnico. Entendi, perfeito. Ótimo. Doutor, e é importante informar, caso a pessoa esteja tomando algum tipo de medicação ou não, ou tem algumas medicações que são mais específicas, que vale a pena realmente estar informando antes de realizar os exames? Com certeza, é importantíssimo isso aí para a gente, tá? Então, hoje nós temos até uma coisa muito banal, hoje utilizada, muito usado pelas mulheres, principalmente, que é a biotina, né? Então, nós convivemos com esse tipo de problema no laboratório. Então, a biotina interfere nos testes no marcador de tireoide, a biotina pode interferir no teste de gravidez. Então, por quê? Porque a biotina faz parte da reação. Ela está presente no kit que a gente utiliza comercialmente. Então, se ela está presente, ela pode interferir positivamente ou negativamente. É um dos exemplos. Medicamentos de controle de coagulação e etc. Então, é essencial para o laboratório ter conhecimento de qual situação que aquele paciente está tendo, para que a gente tenha tranquilidade naquele resultado, nós consigamos ter a correlação entre o que a gente encontra com a situação que o paciente está tendo com relação a medicamentos, etc. Então, é de suma importância para a gente. Importante aí lembrar, né, desses detalhes mesmo. E aqui tem uma pergunta que gera muita confusão, a diferença entre urocultura e urina 1 ou urina simples, que o paciente não sabe muito bem. Essa diferença é importante esclarecer aqui. Então, o EAS, ele é o exame de identificação de elementos anormais no sedimento, ok? O que significa isso? A pessoa tem, normalmente, presença de leucócitos, de hemácias em pequenas quantidades, ok? Então, o que o exame de urina rotina faz? Ele pesquisa ou detecta a presença de elementos que normalmente não estão presentes na urina numa condição fisiológica normal. Então, a pessoa com uma infecção, ela tem uma leucocitúria importante, ela tem uma hematúria importante, ela tem outros elementos químicos que possam estar presentes naquele material, ok? Então, dependendo da situação clínica do paciente, o médico pode solicitar o exame de urina isolado e, após um resultado alterado, solicitar a urocultura. O que nós fazemos com a urocultura? O nome já fala, o nome já é bem revelador. Nós fazemos um cultivo de bactéria. A gente pega uma alíquota daquele material, nós colocamos no meio enriquecido, em que as bactérias de importância clínica serão selecionadas e vão crescer. Nós identificamos aquela bactéria, qualificamos, liberamos conjuntamente com os antibióticos de importância clínica, dizendo o que é resistente e o que é sensível, ok? Então, o que é importante no exame de urina? Primeiro, exame de urina se faz a verificação de uma infecção vesical,
né? Então, é importante que a gente colete o quê? O segundo jato de urina. Isso é uma informação importante. Por quê? O primeiro jato lava a uretra. No segundo jato, se houver alguma alteração, a segurança de que aquela alteração ela é proveniente não da uretra, mas de alguma outra região, isso para a gente é importante. E para o médico, obviamente. Tá? Então, qual a diferença entre a urocultura e a pesquisa de urina rotina? Urina rotina, pesquisa elementos anormais. A urocultura, nós fazemos o crescimento bacteriano ou a identificação de bactérias patogênicas que pode estar causando qualquer sintomatologia clínica naquele paciente. Ótimo. E assim, doutor, em que difere o exame de glicemia de jejum e insulina de jejum? De que difere? Vamos lá. Então, a glicose ela é usada para o rastreio do diabetes. Né? Então, você dosa a glicose em jejum, existe uma diretriz estabelecida de que glicose até 99 é normal, acima de 99 até 126 tem uma determinada interpretação, só que tem pacientes que têm glicose em jejum normal, ok? E a insulina tomou uma dimensão, uma importância muito maior nos últimos anos. Por quê? Porque se verifica que paciente com glicose normal pode ter uma insulina alterada, e isso pode direcionar o médico numa outra percepção. Tipo assim, um estágio antes, né, de chegar... Isso, é um preditor, né? Perfeito, já poder agir aí. Ok, aqui tem uma pergunta que gera muita dúvida, né? Exames como VDRL para sífilis costumam dar muita confusão. Por que isso acontece, né? E quais as outras opções de exames que podem ajudar a esclarecer aí essa confusão com o tal do exame da sífilis? Que é muito achei comum. Interessante essa pergunta, até porque Marabá é campeão, né, nessa questão da sífilis, principalmente nas gestantes aí. O tempo todo, eu lembro assim, que é o tempo todo treinando, é o tempo todo falando disso, mas é uma doença que é muito presente e difícil, né, para a gente conseguir fazer o controle, né? Então, fala aí para essa população aí, doutor, para o nosso telespectador aí. Vamos lá, eu vou tentar explicar de uma forma que não seja tão técnica. Então, se complicar muito, vocês me falam, a gente volta para... Pode deixar, okay. Pode deixar. Então, vamos lá. Nós temos disponível no laboratório duas formas de pesquisar a sífilis, tá? Que são os chamados testes treponêmicos e os testes não treponêmicos, ok? Os testes não treponêmicos, eles têm um lapso de tempo entre a infecção e a sua detecção, tá? Isso pode causar um problema de resultados falsos negativos, né? Então, inclusive, eu acredito que nas últimas diretrizes aí que surgiram, os testes treponêmicos estão sendo indicados como os testes de escolha, né? Pela precocidade, da detecção do anticorpo, etc. Mas, enfim, uma outra complexidade que há com relação ao teste dos testes não treponêmicos, que, na verdade, eles têm uma preferência de escolha pelo custo, pela facilidade de execução, que hoje, vamos falar, o VDRL. O VDRL é o teste mais comum para o diagnóstico da sífilis. Mas qual é o problema que a gente encontra com o VDRL? Na interpretação dos testes positivos, né? Então, nós temos um problema que é a janela imunológica entre a infecção e a detecção do teste, e nós temos aí a seguinte situação: um teste positivo ele tem que ser muito bem interpretado. Por quê? O paciente pega o resultado, abre e diz assim, eu estou com sífilis. É muito comum no resultado de um teste, por exemplo, de VDRL não treponêmico, nós temos a interferência de outras doenças, malária, de medicamentos, de doenças autoimunes, etc. E isso pode causar uma interpretação errônea do próprio paciente. Então, o que o médico faz? Ele lança a mão de um outro recurso, que é o teste treponêmico, né? No teste treponêmico, nós temos anticorpos anti-treponema, eles são anticorpos específicos para a treponema. Esqueci de falar o seguinte, o VDRL, nós temos anticorpos chamados anticorpos anticardiolipina, não são anticorpos treponêmicos.
que podem ser produzidos em outras situações clínicas. Então, o erro de interpretação no exame de VDRL, ele é muito comum pelo próprio paciente. Com o médico recebe um resultado positivo, obviamente ele vai solicitar uma segunda etapa, que é a confirmação com o teste treponêmico, que pode ser hoje a quimiluminescência, a eletroquimiluminescência ou o tão falado FT-ABS, né? Eu acho que esse talvez seja o mais comum, né, que o pessoal gosta de solicitar, que eu sempre vejo solicitando, né? Pelo menos o mais antigo, né, talvez. É o mais antigo, é o mais difundido, né? Comercialmente é o teste que é usado massivamente nos laboratórios. Tem outras técnicas, mas que não são comercialmente, não estão disponíveis comercialmente nos laboratórios. Gente, muito. Pode falar. Ou seja, não é interessante a pessoa mesmo tentar ler uma coisa, senão ela pode se assustar, às vezes, desnecessariamente. Com certeza. E confundir tudo ali. Então, não, e ainda mais, igual tu estava falando, nesse do VDLR é complicado. Né? A pessoa mesmo tentar interpretar e já fazer ali um juízo da situação, acaba até relacionamento esse exame, viu? Isso é muito comum, viu? Às vezes está lá e às vezes é apenas uma cicatriz de uma doença anterior do passado que não pertence mais. E aí, por isso que precisa análise bem completa. Muito obrigada, viu, Eduardo, pelos esclarecimentos. Gente, o programa já está acabando mesmo, agora está acabando. Mas, assim, o que eu acho mais interessante é que ficou tanta coisa para a gente ainda discutir que o doutor Eduardo vai ter que voltar. Eu não sei como é que eu vou pegar ele, mas ele vai ter que voltar. Está aí para todo mundo ver, viu, doutor? O senhor não vai poder fugir mais, viu? Ele vai ter que voltar aqui no programa aqui, porque ficou muito interessante. Eu estou super animada, super feliz. Tirei um monte de dúvida também aqui, né? E eu estou muito feliz. Eu já quero agradecer ao doutor Eduardo por ter aceitado esse desafio, esse convite de estar aqui trazendo tantas informações importantes aí para você, telespectador, né, doutora? É verdade, eu também agradeço mais uma vez e eu tenho certeza que vai fazer diferença aí na vida de muitos telespectadores que tinham essas dúvidas aí. Obrigada, Eduardo. Poxa, eu que agradeço o convite, doutora Regiane, Dármina, muito obrigado pela oportunidade da gente comentar sobre algumas dúvidas que as pessoas têm, etc. E eu acho que é uma oportunidade única para a gente, talvez contar ou falar algumas coisas que a gente convive no nosso dia a dia. O laboratório foi muito evidenciado nos últimos meses, né? Ele veio muito em evidência por causa da pandemia, então se esperou muito do laboratório e ele foi muito comentado, de uma certa forma até negativa, até pela qualidade dos produtos que a gente recebeu, né, no começo da pandemia e tal, mas o que eu posso dizer é o seguinte, é um ramo que está em constante evolução, a gente tem tecnologias muito boas, eu acho que houve uma certa confusão com relação ao que houve durante essa pandemia, mas de forma alguma podemos tirar o mérito do avanço que nós tivemos, principalmente nos últimos 8 meses, né, que nós tivemos o lançamento de testes das grandes fábricas mundiais e tal, que trouxeram para a gente uma outra realidade, que nos deixaram muito mais confortáveis do ponto de vista técnico. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade de poder falar isso. Eu acho que é necessário que a gente consiga ter esse contato com o público, né? A gente acaba não tendo isso, não conseguindo expressar a nossa indignação com algumas situações que aconteceram no passado, na verdade, vamos dizer, algumas injustiças, né? Então, foi muito debatido, o laboratório foi muito exigido, mas o que eu posso dizer o que nós podemos fazer para melhorar a qualidade técnica e buscar o que há de melhor, e isso será feito. Então, muito obrigado pela oportunidade. Gente, e assim, eu sou prova da preocupação que o doutor Eduardo sempre teve de trazer os melhores recursos. A gente discutia, falava bastante sobre isso. Lá atrás, logo no início da pandemia, a preocupação que ele tinha, eu ligava, Eduardo, já tem teste, já tem... eu estou verificando os melhores, eu estou vendo como fazer, porque ele não podia ter ali algo, qualquer coisa, né? Algo que gerasse tantas dúvidas. Então, ele sempre teve essa preocupação, não é de hoje, a gente já trabalhou
há um tempo atrás juntos. Então, assim, eu sempre percebi essa preocupação que ele tinha de sempre estar ofertando, oferecendo o melhor para a população. E eu já quero mandar um abração lá para a equipe do Bioteste, que sempre atende, busca atender os pacientes da melhor maneira possível. Aqui em Marabá tem a Bioteste da Cidade Nova, ali na Avenida Sol Poente. Acho que todo mundo conhece aquele prédiozão grande ali. E lá na Nova Marabá também tem, na VP8, o laboratório da Bioteste. Então, procure, né? A gente sempre gosta de indicar lugares que a gente tem certeza que se preocupa com a qualidade. E fora as outras cidades aí que está passando aqui embaixo, aqui, Jacondá, Rondon, Ipixuna. Então, todo lugar aí tem a Bioteste. Procure um laboratório de qualidade para você estar realizando seus exames e ficar tranquilo, né? Porque o ideal é você fazer algo que você possa, de fato, deitar, né, a cabeça no travesseiro e falar, não, eu fiz os exames, deu tudo ok, ou não, eu vou buscar um tratamento. Então, procure a Bioteste. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só está passando aqui o telefone aqui também da Bioteste, agende seus exames, ok? E nós agradecemos a você, telespectador, que ficou conosco aí até agora, né, e que recebeu todas essas informações. Um beijão para todos vocês. Obrigada.